questão que é importante e que a gente não dá o verdadeiro sentido. Vamos lá ver. A autoridade tributária intromete-se, como já o fez no IRS, quando começou a querer saber onde eu compro o jornal e que tipo de jornal compro, e que todos assobiámos para o lado, desculpem-me lá o plebeísmo, começámos todos a assobiar para o lado. Porque o Estado, bom, coitadinhos, querem saber onde o Lopes Pereira compra o jornal e se é o Expresso que compra. Por acaso até é há muitos anos. Mas tem alguma coisa que saber se eu uso o Expresso? O Estado tem que saber que tipo de roupa eu visto? Tem que saber onde eu tomo café? Não tem que saber. Mas nós deixámos passar. E agora o Estado quer saber que encomendas fazem as empresas. Já não se limita a querer saber o total das faturas produzidas. Quer saber notas de encomenda. E pior, considerando o exemplo que temos para trás, quer saber os orçamentos que as empresas prestam nos concursos em que entram. Reparem bem na promiscuidade que isto traz. Verdadeiramente até pode trazer aqui concorrência desleal. Porque há pessoas que têm acesso à informação. E nós estamos todos a assobiar para o lado. A começar pelos empresários. Porquê? Porque é eles que lhes compete. Agora, nós não temos papel nenhum. Temos, claro que temos. Nós temos também de fazer essa ligação estreita com as associações empresariais. Esta ligação tem que existir. De resto, eles são os nossos clientes, são eles que nos pagam. Nós também temos obrigações para com eles. E se assim não for, de step a step, step by step, o que vai acontecer é que o Estado, que já conhece a minha vida toda, vai conhecer a vida das empresas, vai conhecer a vida dos meus amigos dos outros e dos outros e dos outros. E isto é um absurdo. É uma intromissão abusiva naquilo que é de mais importante na vida de cada um. É a sua individualidade. E as empresas também têm uma individualidade. Ricardo. Filomena, sim, eu agora também dar a palavra. Nós também precisamos delas. António Lopes Pereira, há pouco contou-nos uma história de perda de tempo que teve para ir levar uma declaração e aproveitando aqui a deixa também do José Araújo, que é a julgar pela pressão que vocês sofrem e a julgar pelo nível de trabalho e de tempo que perdem em coisas de redundantes, como falou, se a coisa continuar assim, das duas uma, ou deixamos de ter contabilistas com vida, porque acabam sempre por ter de fazer coisas redundantes, ou então as coisas têm que mudar de profissão, eventualmente, não sei. Mas a minha questão para si é, falou que era necessário repensar a ligação de ordens contabilistas com a autoridade tributária. De que forma é que poderão ou não influenciar ou impedir ou alterar de que coisas, como agora falou aqui o José Araújo, de aportar mais carga de trabalho aos contabilistas, porque se as empresas ficam mais... Se o Estado descarta responsabilidades, se as empresas também têm essas responsabilidades, mas pagam os contabilistas para tratar, significa que quem vai ficar com o ónus de tudo são os contabilistas. Portanto, de que forma é que os contabilistas poderão, de alguma forma, ou das duas uma, ou dizer que estes serviços são redundantes, ou então, de alguma forma, tentar descartar esses serviços para a autoridade tributária, ou devolver, ou para outras entidades que não vocês. E gostava de saber o que é que podem fazer para mudar essa relação. Vamos a ver. Põe só o microfone. Vamos a ver. Nós já temos história de participação na desburocratização e na desmaterialização. É bom não esquecer que se hoje temos declarações de IVA desmaterializadas e se hoje temos uma informação empresarial simplificada, que hoje é mais complicada do que simplificada, mas a verdade é que ela nasceu com a ordem como motor. A ordem foi capaz, no momento certo, com uma dinâmica certa, produzir essa desmaterialização. E, portanto, também não é muito justo estarmos a dizer que a ordem que não faz ou que não fez. Fez e fez bem feito no tempo em que o fez. E, portanto, a gente tem de colher a experiência do passado se quer corrigir o presente e melhorar o futuro. Não há outra forma de sermos proativos. E, portanto, este problema é um problema muito mais profundo do que a superficialidade com que às vezes a gente o trata. Vamos ver. A ordem pode ser motor? Pode. De que forma o deve ser? A ordem deve fazer o que fez no passado e é congregar, chamar todos os interessados no processo,
quer sejam as associações empresariais, que em primeira linha devem ser o nosso parceiro estratégico, porque verdadeiramente nós trabalhamos para quem? Trabalhamos para empresários. E os empresários têm estado a ser afastados deste processo porque as dores de parto têm sido assumidas pelos contabilistas certificados. E numa luta perfeitamente desigual, porque, vejamos, a autoridade tributária e o governo, sempre que pretende desmaterializar o seu serviço, vem para os jornais, vem para as revistas, vem para o palco e diz que está a tomar uma atitude no sentido de simplificar administrativamente e reduzir custos de contexto. Esquece do pormenor, é quem reduz custos de contexto. É o Estado. E transporta-os para os empresários, que como estão desligados deste processo, por culpa própria também nossa, evidentemente que nem sequer reivindicam. A verdade também é que, e desculpem-me lá, mas há pouca massa crítica nas associações empresariais. E essa pouca massa crítica faz com que empurrem para os contabilistas, que vão assumindo estes compromissos por causa de uma concorrência, em muitos casos, desleal, e, portanto, este processo está inquinado. Como é que ele se resolve? Resolve-se chamando as associações empresariais ao processo, numa parceria estratégica com quem? Com a ordem, com as escolas. É um passo fundamental, é ter aqui as escolas que produzem ciência e que produzem conhecimento, chamá-las também ao processo. E depois, do outro lado, desculpem-me, e do outro lado temos os destinatários oficiais da informação, quer sejam a autoridade tributária, como disse há bocado, quer seja o Instituto Nacional de Estatística, quer seja o Banco de Portugal, quer sejam todos os interessados na informação, devem conjugar-se numa plataforma conduzida em primeira linha pela ordem, que deve ser motor desta plataforma, então sim, vão conseguir-se, com as boas vontades e vencendo os lobbies que existem no Estado, porque é preciso que sejamos claros, há lobbies fortíssimos nos departamentos do Estado que resistem a esta simplificação, mas se nós formos capazes de chamar estes interessados todos à mesa, se nos sentarmos todos com esta ideia de que o Estado precisa de informação, sim, e nós somos os produtores dessa informação, mas não queremos ser redundantes naquilo que produzimos. Queremos que a informação seja simplificada na forma como se envia para o Estado e para os outros destinatários. E eles depois que recolham cada um aquilo que lhe cabe ou que lhe interessa nessa partilha da informação. E não há outra forma de conseguirmos chegar ao desidrato, que é simplificarmos para nós próprios, ganharmos tempo para nós próprios, nos dedicarmos às outras tarefas que são importantes para os nossos clientes. Porque o nosso destinatário não é o Estado. O fisco é apenas um destinatário da informação que produzimos. Verdadeiramente o foco são os nossos clientes. É para eles que nós trabalhamos, são eles que nos pagam. É com eles que temos de produzir o desenvolvimento económico do país. E sem uma contabilidade sadia, eu não conheço nenhum país no mundo que tenha uma economia sadia também. Nós temos um histórico em Portugal, infelizmente, de contas menos sadias. Até por alguns comentários que já tenho ouvido. É uma nota muito breve. Nós temos estado a falar... Antes de mais dizer que, de facto, provavelmente estamos a perder uma aposta que devia ter sido ganha no âmbito do processo do Simplex. Isto é, podíamos ter sido motores já de algumas coisas e aproveitar essa onda reformista no Simplex e nessa proposta termos ganho alguma coisa, e eu presumo que, se não formos muito céleres, perdemos mesmo o comboio. Mas depois dizer aqui também, como notas, o seguinte: nós temos estado a falar, basicamente, na autoridade tributária e na fiscalidade. E estamos a esquecer da contabilidade. E estamos a esquecer de um outro pormenor muito importante que nós não podemos esquecer, e que é: que profissionais temos? É que nós não temos só profissionais de topo. Nós temos uma mescla enorme, que é preciso puxar para cima, para nivelar por cima. E isto traz um outro problema que nós temos estado aqui a discutir.
Então nós vamos procurar desviar as nossas atenções para a contabilidade, vamos procurar desviar as nossas atenções para a informação financeira, para a descodificação da informação financeira. E quando o Paulo disse há bocado que ia dar um beijo à contabilista dele, eu julguei que depois disto tudo ele ia dizer assim: vou-lhe telefonar e vou dizer que vou aumentar de moto próprio à Avença. Não. Eu vou fazer ao contrário. Só para terminar. Não. É que o problema... Só depois leva-nos é a que o outra problema... conversa. Nós Eu tenho de aproveitar o empresário, não é? Que é mais barato para os contabilistas. Mas, no fundo, o Paulo está só a ser atual, porque nós temos um Presidente da República que é o Presidente dos afetos. Portanto, o Paulo está a seguir o afeto do Presidente. Mas como de afetos não se vai ao hipermercado, Bom, é porque, de facto, vamos ver, isto é uma pescadinha de rabo na boca que nós temos de equacionar. Isto é, praticam-se baixos honorários, esses baixos honorários são desculpa para não dar ao cliente a informação que ele precisa, que ele necessita e que, como eu disse atrás, tem que ser descodificada, porque ele não tem ainda, muitos deles, não têm ainda capacidade para ler e para aproveitar essa informação. E, portanto, nós temos que também, primeiro, entre nós, resolver esse dilema. Temos de resolver esse dilema. E, portanto, são notas que eu quero deixar ficar, porque nós não vivemos só para o fisco, de facto devemos viver para as empresas, e ao viver para as empresas é a contabilidade que tem que estar no primeiro plano, mas também temos que nos fazer respeitar naquilo que é a nossa dignidade de trabalho e verificar qual é o preço hora que cada um pratica. Claro. É fundamental isto, porque sem nos dignificarmos a nós próprios, nós nunca podemos chegar a lado nenhum. Claro. Deixa só passar aqui ao José no instante. Um conjunto de questões, eu vou procurar ser sintético nas respostas, até por causa do adiantado da hora. Ali o colega atrás, pareceu-me, eu não percebi muito bem, mas pareceu-me que levantou um problema relativamente aos hotéis aumentarem os preços e a relação da economia com isto. Bom, eu tenho muita pena, mas de facto não é um problema da ordem, nem é um problema dos profissionais. Os profissionais têm de reconhecer estes ganhos, têm de dizer que aquela empresa em concreto que vai de vento em popa, porque até teve bons resultados. E ser-se rigoroso, mas ser muito rigoroso na apresentação destes resultados. Quanto ao mais, é um problema que não é nosso. O Machado levanta ali um problema de sermos mais ou menos obedientes. Bom, Machado, eu acho que tu já me conheces, eu já muitas vezes disse isto. Nós todos, mas todos, temos que ter consciência que a Ordem não é um sindicato. E eu não me importo de perder votos para afirmar isto. A Ordem não é um sindicato. É um instituto público com poderes delegados do Estado para regular a profissão e as relações interprofissionais. Este é o objetivo, esta é a lei e nós daqui não nos podemos desviar. Não, é que a questão que se coloca normalmente associada à obediência versus desobediência é a de tomada de decisões ou posições que aqui e ali possam interferir nos prazos fiscais, na não assistência disto. A Ordem, para que fique claro comigo, a Ordem é um instituto público que regula a profissão e as relações interprofissionais. Ponto final. Sem embargo de defender os interesses que a nós nos cabem, mas nunca na praça pública. Tem sempre que ser nos corredores do poder. Isto é que fique bem claro. E intransigente nessas matérias, isso podem contar comigo. Podem contar comigo. E se fosse bastonário, o que é que faria em relação ao SAFT? Quanto ao SAFT, vá ver, eu já deixei a minha posição muito clara. Entendo que é uma intromissão grosseira na vida das empresas. Eu não conheço, ao contrário do que disse o Vicente, eu por acaso não conheço o teu pensamento, mas vou pôr o meu. É evidente que, chegados ao ponto em que a legislação está feita, nós dificilmente podemos fazer alguma coisa. Mas temos sempre o poder de negociar
este tipo de alterações. E eu até vou dar um exemplo de algo que foi passado comigo. Foi comigo. Nós temos estado aqui a falar muito do artigo 8º da LGT e do artigo 23. Eu devo lembrar que quando estava a ser discutido, quando estava a ser aprovado no Parlamento, na Comissão de Economia e Finanças, a introdução disto, eu estava reunido no Conselho Técnico. Era membro do Conselho Técnico, na altura existia um Conselho Técnico. E recebi, juntamente com os colegas, uma comunicação com aquilo que estava previsto, por telefone, com aquilo que estava previsto para ser integrado no orçamento. O presidente, que era o Avelino Antão, saiu da sala, foi à porta em frente, onde estava a trabalhar o bastonário, levou-lhe a proposta e o bastonário saiu imediatamente para a Assembleia da República e aquilo que estava proposto foi substancialmente alterado para a redação que depois ficou. Foi uma boa solução? Não foi. Foi melhor do que aquilo que estava previsto. Portanto, é um exemplo de que a gente tende sempre a dizer que tudo foi mal feito e que não se faz nada. Também não é verdade. Isto não quer dizer que não tenha discordâncias e divergências. Mas o que foi feito, foi feito. E não podemos estar a escamotear. Depois vamos ver. Eu não ia fazer, e vocês repararam que até agora, praticamente, eu não mexi em nada que pudesse conduzir a qualquer tema de campanha eleitoral. Mas o tema foi dado. O tema foi dado, e eu não posso esquecê-lo. De facto, o que está... Mas oh Paulo, eu não vou ser igual, vou ser parecido. Ou só vou ser parecido. De facto, eu tive a oportunidade, na última Assembleia que aprovou o Plano de Atividade e Orçamento, eu fui à Assembleia dizer que não concordava com a linha estratégica das comissões que foram criadas e que produziram o documento que o Henrique referiu. E porquê? Porque estrategicamente estava errado. Fazer uma comissão para alterar prazos fiscais é um erro. E já na altura defendi na Assembleia aquilo que já disse aqui que defendo. É uma comissão que agregue todos os interessados para começar da base e trabalhar a proposta que nos interessa. Portanto, isto estou à vontade. Agora vamos ver a parte final. Eu acredito na qualidade dos contabilistas certificados. E não tenho estados de alma relativamente àquilo que o Estatuto diz. E quem impede algumas profissões de se candidatarem é o Estatuto. Não é o regulamento que foi adulterado. E para o qual eu também fiz proposta. Não. É o Estatuto que impõe regras. E, portanto, eu acredito nos contabilistas certificados, na sua qualidade técnica e científica. E nas minhas listas só vão pertencer contabilistas certificados em exercício de funções, tal como o Estatuto determina e o regulamento devia contemplar.